Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o Conversando sobre Jesus, o seu podcast com as mais lindas histórias e lições sobre Jesus. Procuramos trazer os temas para a atualidade, buscando uma vivência cada vez maior dos ensinamentos do Mestre Jesus. Eu sou Silvia Protásio, é um prazer estar com vocês. Estou aqui com os meus amigos Admilson Barbosa e Irandi Protásio. Barbosa? Bom dia! Bom dia, Silvia, bom dia, Irandi, bom dia a todos que estão nos ouvindo e assistindo. Que esse tema de hoje nos traga muitas reflexões sobre nossas crianças. Bom dia, Irandi! Bom dia, Silvia, bom dia, Barbosa, bom dia a todos. E vamos para mais um podcast, e esse podcast ele é muito especial. Então vamos lá, meus amigos, vamos dar início ao nosso podcast de hoje, com o tema Deixai vir a mim as criancinhas, que está em Mateus, capítulo 19, versículos 13 a 15, em Marcos, capítulo 10, nos versículos 13 a 16, e Lucas, capítulo 18, versículos 15 a 17. Um tema muito importante que nos fará refletir como estamos tratando nossas crianças e também porque é o mês das crianças. Vamos lá, então. Na Bíblia, 3 evangelistas narram o amor de Jesus pelas crianças. Vejamos estes versículos. Em Mateus, capítulo 19, versículos 13 a 15. Naquele momento, foram-lhe trazidas as crianças para que lhes impusesse as mãos e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Jesus todavia disse: Deixai as crianças e não as impeçais de vir a mim, pois delas é o reino dos céus. Em seguida, impôs-lhes a mão e partiu dali. Em Marcos, capítulo 10, versículos 13 a 16. Traziam-lhes criança para que as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus ficou indignado e disse: Deixai as crianças virem a mim. Não as impeçais, pois delas é o reino de Deus. Em verdade vos digo, aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Então, abraçando-as, abençoou-as, impondo as mãos sobre elas. Em Lucas, capítulo 18, versículos 15 a 17, traziam-lhe até mesmo as criancinhas, para que as tocasse. Vendo isso, os discípulos as reprovaram. Jesus, porém, chamou-as dizendo: Deixai as criancinhas virem a mim e não as impeçais, pois delas é o reino de Deus. Em verdade vos digo, aquele que não receber o reino de Deus como uma criancinha, não entrará nele. Irandi, por que os apóstolos tentaram afastar as crianças de Jesus? Irmã Maria Aparecida Furlan, no site Irmãs Catequistas Franciscanas, ela diz sobre esse tema e eu achei muito importante. Ela diz assim: no tempo de Jesus, sobretudo no contexto social e tradição religiosa, havia uma divisão social real e inaceitável. De um lado, publicanos, considerados pecadores da parte do mal, ímpios e impuros. De outro, os que se consideravam justos, abençoados, piedosos e puros, gente de bem, que se autodispensavam de qualquer esforço de conversão. Dentre os considerados da parte do mal, amaldiçoados estão as mulheres e as crianças, consideradas pessoas impuras, num estado permanente de impureza. Tocar nelas significava contrair impureza. Os discípulos de Jesus, que tinham assumido de seguir Jesus, ainda concebem uma sociedade onde existem diferenças de grandeza.
estão mais preocupados em manter a ordem, em seguir as normas e leis de suas tradições religiosas. Aí, então, eles tentam afastar as crianças que desejam conhecer, tocar e estar com Jesus. Certamente, essas crianças brincavam, corriam, gritavam, iam ao encontro de Jesus com algazarra. Por essas atitudes, as crianças eram consideradas desordeiras, atrapalhavam e não poderiam estar junto com aqueles que sabem tudo, que já não brincam, não podem perder tempo com crianças. O que Jesus está a nos dizer com suas atitudes em relação às crianças? Não estaria indicando que Dia das Crianças são todos os dias de sua fase de vida? Quando afirmou que o reino de Deus pertence às crianças, Jesus está a nos falar do reino da vida, que as crianças também são capazes de viver a proposta dele, que veio ao mundo como criança, para que todos tenham vida e a tenham em abundância, como diz João capítulo 10, versículo 10. Então havia estas normas que os judeus seguiam, e os discípulos eram judeus, então eles também seguiam as normas, né? E aí eles, então, impedem, né, que as crianças vão a Jesus, também por causa dessas brincadeiras que estavam a gozar coisa de criança, né? E nós vemos também que, em algumas situações, nós agimos assim com as nossas crianças, né? Nós não deixamos elas chegarem perto de alguma pessoa que a gente está conversando e tudo, a gente poda. E aí foi Jesus, nesse momento, dando uma lição muito importante para todos, em todos os tempos. Deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçai. Nós não podemos impedir as crianças de viverem, né? Nós vamos orientando, né, para que elas sejam as mais comportadas, que saibam se portar aí nos ambientes, mas não podemos nos esquecer que elas são crianças. Mas esses apóstolos, eles realmente fizeram um trabalho de seguir a... O Irandi, deixa eu comentar uma coisa. Eu lembrei do nosso filho, o Lucas, que você disse que nós temos, né, é por obrigação mesmo, orientar, podar em algumas coisas. E nós temos o Lucas, que é o mais novo, em criança, ele era muito autêntico. Ele falava, se ele não achar, ele olhasse para você e ele achasse que a sua roupa não estava legal, bonita, alguma coisa, ele falava, nossa, que roupa feia que você está hoje. Ele era muito autêntico, saía assim espontâneo e não tinha maldade. Mas aí, o que a mãe e o pai fizeram, né? Vamos orientar, vamos podar, porque não pode, é muito bonito. A gente acha realmente, a pureza da criança, ela é bonita, mas não pode. Então, a nossa obrigação, o nosso papel é esse, é orientar e ir podando algumas coisas, né? E logo demorou um pouquinho até ele crescer um pouco e entender, e aí ele seguiu o curso, né? Realmente precisa ser assim mesmo. Nós não podemos podar as crianças, né, de atitudes normais, de brincar, de se aproximar. É lógico que as crianças, quando viam Jesus, ele estava ali falando, mesmo elas não entendendo o que ele estava falando, mas todo mundo prestando atenção, era uma pessoa importante, então elas gostariam de estar perto, então elas iam, elas foram em direção, né? E Jesus, então, quando eles seguram, né, aí ele vai e dá uma lição muito importante, deixa sempre uma lição para nós, né? E não podemos, de forma alguma, fazer com que as crianças sejam aqueles robozinhos que nós queremos que eles sejam. Nós tivemos um exemplo muito interessante de os pais lá numa casa espírita onde a gente frequentava. Eram duas crianças terríveis, elas corriam durante a palestra e a mãe tirava, saía, voltava. Foi muito difícil. Mas eles foram persistindo.
E um dia nós chegamos na casa espírita, as duas crianças estavam ali, sentadinhas, assistindo a palestra, brincavam, tal, mas já não era aquela coisa tão... aquela bazar que eles faziam. Mas o que é isso? É não podar, é instruir, é educar, é ajudar a criança a entender a situação em que ela está vivendo. E isso, então, é muito importante. Aí nós não vamos agir mais como os discípulos agem. Agora, vamos prestar atenção. Meus filhos já estão grandes, né? Mas nós, normalmente, queremos que os nossos filhos sejam robozinhos. E não podemos, gente. Não podemos fazer isso com as nossas crianças. Vamos fazer isso que eu estou falando. Vamos lá, vamos educar, vamos prestar atenção. Ok? Oi, Irandir e Silvia. Oi. Eu estava aqui ouvindo vocês, e esse trecho muito bonito mesmo da irmã Maria Aparecida. E lembrando duas situações que eu sempre escutei. Crianças essas palavras de Cristo foram ditas há tantos anos atrás, né? E hoje parece que ainda não foram ouvidas bem. Porque quantos filhos, segundo o Padre Zezinho naquela música dele, quantos filhos gostariam de um abraço, né? E os pais chegam em casa cansados, não querem saber dos filhos, saem de manhã, às vezes nem vê os filhos, deixa os cuidar de babás, né? E praticamente os filhos não são criados hoje por pais e mães, são criados por babás. E não tem aquele amor do pai, não tem aquele amor da mãe, da família, porque vivem nisso. E eu sempre ouvia também um dito que eu nunca concordei, e cai bem aqui, é quando diziam que criança é igual polícia. Quando está perto, incomoda. Quando está longe, faz falta. Exatamente, não é bom isso. Quando está perto, incomoda. Quando está longe, faz falta. Então não vamos sentir mais faltas, vamos deixar perto de nós, né? Deixar e virar minhas criancinhas, né? Com certeza, Barbosa, com certeza. É educar. É encontrar o ponto de equilíbrio, né? A gente precisa encontrar o ponto de equilíbrio para poder educar os nossos filhos. Às vezes não é fácil, porém, né, conseguimos. E eu vou comentar se no mundo atual nossas crianças estão recebendo a devida atenção de seus pais e de todos que as rodeiam. O que você falou, mais ou menos o que você falou, Barbosa. Deixai vir a mim as criancinhas é um chamado à importância da infância e à necessidade de proteger e cuidar das crianças. No entanto, no mundo atual, onde o capitalismo lidera, a tecnologia ganhou força no mundo e o dia é acelerado. Tudo para ontem. Essa mensagem é muito importante, mas enfrenta grandes desafios. É difícil afirmar com certeza se as crianças estão recebendo a devida atenção em todos os contextos. A realidade infantil é diversa e influenciada por uma série de fatores, tais como a estrutura familiar, a relação entre os pais e a presença de outros cuidadores, tais como os avós, tios, exercem um papel fundamental no desenvolvimento infantil. Em alguns casos, as crianças podem estar sobrecarregadas com responsabilidades adultas ou negligenciadas em suas necessidades básicas. Triste isso, né? Aula de inglês, aula de francês, aí tem o balé, depois tem a natação, né? E vamos ter mais a aula do reforço de português. E cadê a essência da criança? Né? O momento dela, da brincadeira, aquela coisa sadia do nosso tempo que brincava ainda na rua, né? E o que poderia ser feito? Né? Os pais e cuidadores devem buscar um equilíbrio entre suas responsabilidades, conciliar vida profissional e pessoal para ter tempo dedicado aos seus filhos, garantindo um ambiente seguro e estimulante para o desenvolvimento infantil. Isto é, estar atento às necessidades das crianças. E também, minha gente, uma base religiosa importantíssima para a criança ir crescendo e conhecendo a história de Jesus.
Agora, na parte social, a violência, a pobreza, a desigualdade social e o acesso limitado a serviços básicos como educação e saúde podem comprometer o bem-estar infantil. E o que poderia ser feito? Governos e instituições deveriam investir em políticas públicas que garantissem os direitos das crianças, como acesso à educação de qualidade, saúde, proteção social e oportunidades de desenvolvimento. E outra coisa muito importante hoje em dia: o uso excessivo de dispositivos eletrônicos e a exposição a conteúdos inadequados na internet são preocupações crescentes, infelizmente, né? O que poderia ser feito? Limitar o uso de eletrônicos ou não dar até determinada idade. Gente, a criança não precisa de um celular para ficar quieta, porque é o que os pais querem, sossego, e dão o celular para ela. E é claro, a criança vai adorar ter um celular na mão, né? Dar preferência a livros de histórias, estimular mais as crianças a pensar com brincadeiras educativas, joguinhos, quebra-cabeça e tantas outras coisas. O mercado é vasto hoje em dia e o melhor de tudo, ter a participação dos pais. Ao nos inspirar na mensagem de deixar vir a mim as criancinhas, podemos construir um futuro amplo, mais justo e promissor para as próximas gerações. Ô Silvia, você colocando ali que das brincadeiras, né? Os nossos filhos já são adultos, já têm casados e tal. E até hoje é muito interessante quando eles nos chamam para joguinhos à tarde, na tarde de domingo, né? Que eles trazem uns joguinhos, é uma coisa gostosa. A hora passa, a gente não percebe, né? Então, com as crianças, a mesma coisa. A gente fazer os joguinhos, né? Brincar é algo que vai criando um vínculo cada vez mais forte. E a gente está fazendo isso com as nossas crianças de 30, de 20, de 30 e poucos anos, né? E é muito saudável. E a gente recomenda, porque nós precisamos estar próximo e fazer com que esse vínculo seja mais forte. E com a criança, ela se sente mais alegre, mais segura, ela sente um amor maior, porque os pais estão ali, os irmãos, todos unidos fazendo a brincadeira, né? Então, isso é o que Jesus está falando. Deixa vir a minhas criancinhas. Nós precisamos trazer essas criancinhas, porque ele está falando de amor. E é isso que nós precisamos dar aos nossos filhos e aos nossos netos, a todas as crianças, né? Verdade, Irandir. A criança precisa sentir esse amor, né? Bom, vamos dar então continuidade à leitura. Pois bem, todas as 3 passagens têm a ver com o reino de Deus. Ele pertence às crianças. Trata-se de uma frase inclusiva. Podemos dizer que o reino pertence também às crianças. Todavia, Mateus e Lucas aproveitam o episódio para sublinhar que o modo de ser da criança serve como uma metáfora para todo o cristão. É preciso receber o reino como uma criança. Irandir, você poderia comentar qual seria esse modo de ser que Jesus descreve nas crianças para que possamos chegar ao reino de Deus? Jesus aproveita o momento que seus discípulos afastam as crianças de forma dura, né, para dar uma lição e incluir as crianças no contexto da vida daquela época, visto que ela e as mulheres não podiam participar das prédicas na sinagoga, e no templo tinha um espaço chamado Átrio dos Gentios e das Mulheres, que elas levavam as crianças para lá, porque eles não podiam ficar juntos com os judeus, com os homens daquela época, né? Então eles ficavam separados dos demais, né? E isso
era uma segregação que havia pelo que a irmã Maria disse lá, né? Eles eram considerados, não era considerado puro suficiente para estar junto com os seus pais, marido e pai, né? Lá no local onde ele ficava no templo. Então, vemos que Jesus, com seu amor e exemplo, ele elevou a posição das crianças perante a sociedade e as colocou em pé de igualdade com outros seres humanos, enaltecendo a sua importância, não é? Dizendo que o reino de Deus era para os que se lhe assemelham, fala de sua inocência, candura, simplicidade no falar e agir, né? Aquela espontaneidade, sem apresentar a dureza de coração que os adultos muitas vezes apresentam. A criança é o símbolo da ingenuidade. Quem não se enternece, né, ao sorriso de uma criança? Então Jesus diz que para atingirmos o reino de Deus, precisamos da humildade, da sinceridade, do carinho e amor que as crianças demonstram. Eu fico imaginando, né, a cara dos apóstolos, discípulos naquela época, quando Jesus disse que o reino dos céus era para quem se assemelhassem às crianças, né? Deve ter ficado perplexo. Como assim? Eles são impuros, né? Mas é essa candura, esse carinho, esse sorriso, essa ingenuidade que mostra para gente que realmente, sem isso, nós adultos não entraremos, né, no reino dos céus. Oi, Andy e Silvia. É interessante, né? Mais uma vez a gente vê e observa, né, a vinda de Jesus, a importância que teve, né? Porque no contexto desse aí, das crianças e mulheres serem segregados, aí de repente, como você diz, aí chega ele e diz que o reino dos céus é das crianças, diante de fariseus, de israelitas, de judeus, que condenavam, que desprezavam as crianças. Ele vem e diz isso, realmente era muito a coragem dele, né? E hoje, infelizmente, nós ainda não conseguimos perceber isso nas nossas crianças. Porque tem coisa mais pura do que o sorriso de uma criança. Tem coisa mais pura do que quando a criança abre a boca e fala alguma coisa. Ela não fala por interesse, né? Ela não fala para agradar. Ela fala simplesmente porque ela sente aquilo. Ela sente aquilo. Aquelas crianças que hoje, um caso raro ou outro, em que elas falam para agradar ou para enganar, é porque já foram ensinadas pelos adultos a fazer aquilo, né? Nós temos a triste mania de influenciarmos as nossas crianças a fazer as coisas erradas. E a primeira coisa que nós fazemos é dentro da própria casa. Se você conseguir uma nota 10, você vai ganhar uma bicicleta. A gente já começa a corromper a criança naquele momento. Porque se ela tira 10, é a missão dela, né? É a obrigação dela, para isso que ela está estudando. Então, por que eu tenho que comprar ela? Se ela não está indo bem na escola, eu tenho que sentar, tenho que conversar, tenho que ver o que está acontecendo com ela. Mas não comprar. Então já começa a corrupção com a minha criança dentro de casa. Que aprendizado essa criança vai ter no futuro? Como será essa criança futuramente? Se ela foi criada dessa forma. Então nós temos que parar, pensar um pouquinho melhor nas nossas crianças, no que estamos fazendo com elas, darmos as responsabilidades que elas possam ter, não a que queremos que elas tenham. Como a Silvia bem falou. A gente enche a criança de curso, de balé, de dança, disso e disso, porque nós queremos nos livrar dela. Isso está bem errado. Ô Barbosa, e nós ensinamos com exemplo, né? O que Exato. Você estava falando da bicicleta também, e tem aquele lance que toca o telefone, antigamente quando nós tínhamos um telefone, né? Ou alguém bate a porta, fala que eu não estou. Exato. Já ensina a criança a mentir. Já ensina a criança a mentir. Então, se o pai e a mãe faz isso, a criança também pode fazer. Não é errado. Aí a criança mente. Aí a criança mente para o pai ou para a mãe, seja para quem for, e leva uma tremenda bronca dentro de casa. Aí a criança fica assim, olhando como um ponto de interrogação. Mas,
Você mandou eu falar que você não estava e você estava aqui, agora eu faço a mesma coisa e levo bronca? Pois é. Outra situação que me chateia, um minutinho só, que me chateia um bocado, é você ver, vem uma mãe ou um pai com uma criança na rua, a criança solta. Aí, de repente, a criança faz um gesto, parte para a rua, aí vem um carro, aí quase que atropela, o cara buzina, aí a pessoa, a mãe ou o pai, pega aquela criança e dá uma palmada. Poxa, pois é. Porque ela não vinha pegando na mão da criança. A criança não tem esse discernimento. A responsabilidade é dela, a culpa é dela se a criança partiu para isso. Mas ela vai e bate na criança. Isso me deixa doente quando eu vejo a situação. É exatamente isso. Eu tinha um exemplo que aconteceu com nós, né, na época em que nós bebíamos, né, em casa e tal. Aí o meu filho foi pedir mais uma Coca-Cola, né, mais um refrigerante. A Silvia falou para ele assim: não, mas você não vai tomar mais refrigerante. Ele falou: mas se vocês tomam várias cervejas, por que eu não posso tomar 2 refrigerantes? Vejam só, né? É um exemplo. Né? Então, calou fundo aquilo em mim. Isso. Falei, meu Deus do céu. E a gente precisa explicar isso, né? E aí a gente até, né, começa a parar, né? De falar, não, eu não posso fazer mais isso. Não. Que exemplo que eu estou dando para o meu filho? A criança educa o pai. Nós é que precisamos ser humildes de perceber isso. Né? Quando você tem essa humildade, você percebe isso. Mas geralmente, quando acontece isso, o pai, cala a boca, eu sou seu pai, eu faço o que eu quiser. Exatamente isso, Barbosa. Bom, meu pessoal, vamos dar continuidade à leitura? Então, vamos lá. Para entender o que Jesus quer dizer que é necessário ser como uma criança para receber o reino, penso seja fundamental ler outra passagem presente em Mateus, capítulo 18, versículo 3. Quando Jesus coloca uma criança no meio da roda e diz: se não vos converterdes e não vos tornardes como as crianças, de modo algum estareis no reino dos céus. Barbosa, quer comentar sobre esse parágrafo? Será um prazer, Silvia, quero sim. Esse texto, ele é crucial para entendermos a afirmação de que ser como uma criança é fundamental para receber o reino dos céus. Quando Jesus coloca a criança no meio dos discípulos, ele destaca algumas características essenciais que devemos ter para sermos aceitos no reino dos céus. E ele destaca que as crianças são conhecidas por sua sinceridade, humildade, confiança e dependência dos adultos para tudo. Da mesma forma, Jesus nos chama para uma fé simples, desprovida de pretensões ou orgulho, e uma confiança total em Deus como nosso Pai. Então, quando Jesus faz isso, através da criança, ele mostra como nós adultos deveríamos ser, como nós adultos deveríamos agir, né? Termos aquela humildade, aquela sinceridade, e, acima de tudo, termos a dependência do Pai. Porque nós, muitas vezes, nos sentimos o dono do mundo. Esquecemos que Deus existe. Esquecemos que Deus é o nosso Pai e é quem nos socorre quando precisamos. Mas muitas vezes só chamamos por Ele na hora do aperto. Aí lembramos que Ele existe. Né? Fora isso, nós nos achamos o bambambam da história. Então nós temos que ter essa dependência de Deus. É como a criança tem a dependência dos adultos. E os adultos têm que corresponder a essa dependência delas. É isso aí, Silvio. Verdade, eu acho essa proposta de Jesus muito importante para todos nós entendermos isso, porque muitas pessoas acham que tem que ser como criança, mas como? Né? E você explicou muito bem aí, é da humildade, espontaneidade, simplicidade, porque se eu for assim, para com o próximo, né, eu vou saber conversar com ele, eu vou dar atenção, eu vou ser carinhoso, eu vou ser autêntico, eu vou saber ouvi-lo. Por quê? Porque eu vou ser humilde. Porque quando você explica para uma criança, olha, faça assim, assim, sabe? Normalmente ela fica quietinha ali e vai fazer.
né? Aqueles que são mais rebeldes, gente, é o nosso trabalho, aí que nós temos que ter paciência e equilíbrio para poder lidar com eles. Mas nós precisamos entender que Jesus disse para aqueles que se lhe assemelham, dentro dessa ingenuidade, da serenidade, do equilíbrio, né, da paz que a criança transmite. Que a criança transmite paz, né? Aquele sorriso cativa. É isso que Jesus quer dizer. Pô, nós precisamos cativar as pessoas através da gentileza, do sorriso, né, da atenção. Essa mensagem é muito bela, Barbosa. Você descreveu de forma muito brilhante. Isso. E dando continuidade à nossa leitura, vamos em frente, né? Na mesma linha, poderíamos ler o diálogo de Jesus com Nicodemos, em João 3, quando Jesus diz que é necessário nascer de novo e Nicodemos contesta: como pode um homem nascer de novo sendo já velho? Ao mesmo tempo que é engraçado, né, também é reflexivo esse pensamento do Nicodemos. Silvia, você poderia nos falar um pouco sobre esta interpretação dele com relação a nascer de novo? Que ele achou que era voltar para a barriga da mãe, né? E já velho, ele achou isso impossível, né? Ele achou isso impossível, né? Como seria esse nascer de novo? Já pensou? Vamos lá, então. Nessa contestação de Nicodemos, diante da ideia de nascer de novo, é compreensível, pois a mente humana, limitada pela experiência física, tem dificuldade em aceitar a imortalidade da alma e a ideia de reencarnação. Porém, o Espiritismo oferece uma explicação lógica e racional para isso, mostrando que a evolução espiritual é um processo contínuo e que a alma está em constante transformação. O nascer de novo está ligado à compreensão de que a alma, ao reencarnar, nasce para uma nova vida, com novas experiências e novas oportunidades de aprendizado. É um renascimento constante, uma transformação gradual, impulsionada pelo conhecimento e pela prática do bem. A cada dia somos convidados a nascer de novo, renovando nossa mente com pensamentos positivos, mantendo sentimentos bons e equilibrados e colocando em prática nossas ações do bem à medida que crescemos em nossa relação com Deus. Essa pergunta de Nicodemos é uma expressão de perplexidade e uma busca sincera por compreensão. A pergunta reflete a limitação da compreensão humana diante de mistérios espirituais. Jesus, ao falar em nascer de novo, não estava se referindo apenas a um renascimento físico, mas podemos compreender também como uma transformação espiritual radical. É um convite a abandonar a velha vida, marcada pelo pecado, e a abraçar uma nova vida em Cristo. A cada dia somos convidados a renovar nossa mente com pensamentos positivos, manter sentimentos bons e equilibrados e colocar em prática nossas ações do bem. Assim, nós crescemos e nos aproximamos de Deus. Eu lembrei de um filme chamado A Corrente do Bem. Vocês assistiram? Eu vou fazer uma sinopse dele. É sobre um professor de estudos sociais que dá a tarefa para a sua turma de pensar em uma ideia para mudar o mundo para melhor e, em seguida, colocá-la em ação, colocá-la em prática, né? Um jovem estudante cria um plano e não só afeta a vida de sua mãe, que é solteira, mas põe em movimento uma onda sem precedentes de bondade humana, que, sem que soubesse, floresce em um profundo fenômeno nacional. Se vocês não assistiram, assista A Corrente do Bem. Tá? Como isso se propaga. Vale a pena. Então, eu creio que a pergunta de Nicodemos é um ponto de partida para uma reflexão e nos desafia a superar nossos próprios limites e abrir nossos corações
para as verdades espirituais? Eu vejo nessa sua resposta também que, se nós olharmos realmente as nossas crianças com o olhar que Jesus nos pede, é um renascimento. Porque essas nossas crianças, principalmente as crianças de hoje, elas têm uma inteligência, elas têm uma perspicácia toda especial. E como você falou do nascer de novo a cada dia, não é? Quando nós cuidamos e conversamos, damos atenção a essas crianças, gente, nós vamos descobrir um outro mundo, um mundo totalmente diferente e muito bonito, colorido. O Barbosa falou algo lá no início do nosso podcast sobre os pais não darem atenção aos filhos porque chegam cansados. Eu acho que uma das grandes terapias que nós podemos fazer hoje é conversar com as nossas crianças quando chegamos em casa. Porque elas vão, através da sua espontaneidade, do seu carinho, elas vão energizar a cada um. Porque é isso que as crianças fazem, elas energizam, ela tira você daquele conforto que você quer ter. Eu vou chegar em casa, vou sentar, vou ligar a televisão, vou assistir o jornal, vou fazer isso. Vá para a criança. Você vai ter uma nova vida. É um novo momento. É um renascer, porque o renascer é descobrir novas coisas. Né? É vivenciar outras situações. Então, eu creio que hoje nós precisamos fazer isso com as nossas crianças. Dar o máximo de carinho. E nós vamos receber muito em troca. Tenhamos certeza disso. Vamos fazer igual o Nicodemos aqui. Nós vamos voltar a ser criança. Vamos renascer. Eu vejo desta forma, também colocando a criança nesse contexto muito bonito que a Silvia explicou aqui, dessa pergunta de Nicodemos fez. Então vamos dar continuidade à nossa leitura. Uma criança confia sem refletir. Não consegue viver sem ter confiança em quem lhe está próximo. Não é uma virtude, mas uma realidade vital. Por isso, para encontrar Deus, precisamos ter um coração espontaneamente aberto. Irandi, como está a nossa confiança em Deus, que está sempre ao nosso lado? Estamos correspondendo a essa confiança que as crianças nos depositam? Pode comentar para nós? Olha, graças a Deus, hoje eu estou aprendendo, né, a estar 100% confiando em Deus, né? Não foi sempre assim. Eu estou aprendendo a confiar em Deus e está muito bom, né? Então, veja, mas por quê? Depois de haver caminhado pelos caminhos tortuosos da vida e a dor ter feito morada por muito tempo, eu descobri que o único caminho é Jesus. Só Ele nos leva ao Pai. E tenho, então, procurado não sair desse caminho atual. Eu vejo hoje que no mundo, muitas pessoas estão trilhando o caminho da confiança em Deus. Isso por um dado muito importante. Nunca na história da humanidade se falou tanto em Deus, tanto em Jesus, como nos dias de hoje. Isso significa que estamos evoluindo e entendendo que sem Jesus não chegaremos a Deus, e a confiança que devemos depositar nele é total. Assim como a criança frágil e ingênua confia em quem está próximo a ela. Não tem medo. Não precisamos ter medo de seguir o caminho de Deus. Não vamos perder a liberdade, pelo contrário, vamos ganhar a liberdade. O medo de quê? Se eu for seguir as leis de Deus, eu não vou poder fazer isso ou aquilo, não vou viver. Isso demonstra a nossa ignorância com relação às leis divinas. Deus não quer que você fique dentro de um templo, de uma igreja, de um centro espírita, nas praças, lhe adorando. Não. O que Ele quer é que você adote a postura de Jesus. Viva a sua vida com a espontaneidade de uma criança, com a humildade de uma criança, com a alegria de uma criança, com o sorriso de uma criança, com o amor de uma criança.
E nós, hoje, estamos procurando dar à criança uma confiança muito boa. A maioria dos pais, com certeza, uma pequena minoria, infelizmente, ainda não aprendeu a viver para a criança, ajudando a criança. O que vocês falaram sobre a educação, sobre a questão de mentir e dizer para a criança não mentir, né? Eu vou te buscar na escola, atrasar muito. Eu vou fazer isso para você e não fazer. Isso vai criando uma desconfiança da criança. Ela passa a não entender. Imagine a cabecinha dessa criança, como é que fica. Então, nós precisamos confiar muito em Deus. Para quê? Para sabermos educar os nossos filhos. Porque naquela hora em que eu não sei o que fazer, eu tenho que correr aonde? Eu tenho que ir a Deus pedir ajuda. Eu fico imaginando uma cena, gente. As crianças estão ali brigando, a casa está em desordem e a mãe está com os cabelos em pé. Ela não consegue, porque quanto mais ela grita, quanto mais ela reclama, mais problema ela traz, mais influência negativa ela traz para o ambiente. Então, se essa mãe, ou se esse pai, ou se os dois, eles pararem, mas isso é sério mesmo, e fazer uma prece, pedir ajuda a Deus para que resolver aquela situação naquele momento, com certeza, ela vai obter um resultado inesperado. Faça o teste, porque isso é confiar em Deus, é trazer Deus para perto de nós, é trabalharmos com Ele, trabalharmos com Jesus, e nós apaziguamos aqueles ânimos que estão ali complicados. Nós, adultos, precisamos ter muita paciência. Eu me lembro de um trecho de um livro, dos 7 hábitos das pessoas mais inteligentes, aonde um pai está no metrô de Nova York, num domingo de manhã, o vagão não está tão cheio, e ele tem 3 filhos. E os filhos correndo para lá, correndo para cá, e fazendo uma algazarra. A maioria das pessoas estava incomodado, porque a brincadeira das crianças incomoda os adultos. É sempre assim, impressionante. E aí um dos cavalheiros lá levanta e fala com o pai: o senhor não poderia dar um jeito nas suas crianças? Eles estão deixando todo mundo aqui meio nervoso. Aí o pai vira para ele e fala: o senhor me desculpe, elas estão perdidas e eu também, porque a mãe deles acabou de falecer. Nós não temos paciência com as crianças, nós não procuramos ter. Por quê? Porque incomoda a gente. E aí, uma lição muito profunda ele deixou. Deixem as crianças viverem, deixem as crianças brincarem, vamos participar, vamos fazer uma guerra de travesseiro, por que não? Não é? Mas nós não fazemos isso, nós queremos tudo em ordem, tudo bonitinho, e que eles sejam aqueles robozinhos. Nós precisamos confiar muito em Deus para podermos fazer com que as crianças confiem em nós pela nossa postura. Por isso, o reino de Deus é para eles. Porque vai ser a nossa postura que vai educá-lo, não é a nossa palavra. Então eu vou dar continuidade à leitura do nosso texto, que encontramos em Marcos, no capítulo 9, versículo 37, o seguinte: qualquer que receber um desses meninos em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Quando Jesus fala em receber uma criança. Nesse caso, Jesus compara a acolhida de uma criança com a acolhida da presença de Deus. Existe uma relação secreta entre o reino de Deus e uma criança. Barbosa, você comenta para a gente essa comparação que Jesus fez aqui? Claro, Irandir. Jesus, frequentemente, ele usava a figura das crianças para transmitir ensinamentos sobre o reino dos céus. Ele valorizava a inocência, a humildade e a confiança das crianças como qualidades essenciais para aqueles que desejem fazer parte do reino de Deus.
A simples atitude de receber uma criança em seu nome não é apenas um gesto de gentileza ou caridade, mas uma ação que, aos olhos de Jesus, reflete uma disposição interior de coração. Ao receber uma criança em seu nome, Jesus ensina que estamos, na verdade, recebendo a própria presença de Deus. Isso é lindo, né? Se nós pararmos para pensar no que Jesus disse, é muito forte isso aí. Então, cada criança é uma representação de Deus. E quantos males nós estamos fazendo às nossas crianças? Quantas crianças estão sendo estupradas, violentadas pelos pais, por tios, por pessoas da família? Nós temos que refletir muito sobre isso. Proteger nossas crianças, né? Dar toda a proteção que elas precisam. Isso porque a aceitação das crianças não apenas demonstra amor e cuidado pelos mais vulneráveis, mas também reflete uma aceitação da vontade e dos ensinamentos de Deus. É um ato de fé e obediência à vontade divina de amar e proteger aqueles que são frágeis e dependentes. E nossas crianças são assim. Elas são frágeis, elas são dependentes de pai, de mãe, de irmãos. É tão lindo quando a gente vê um irmão mais velho, né, protegendo a irmã mais nova, o irmão mais novo. É uma coisa linda esse sentimento. A gente vê que é aquela coisa pura, né, que a gente não encontra em outra pessoa, não, gente. A gente só encontra isso no irmão, a gente só encontra isso numa criança, né? Esse sentimento puro de amor. Essa relação íntima entre o reino de Deus e uma criança não é secreta, mas sim revelada através das palavras e ações de Jesus. Ele nos convida a aprender com a pureza e a confiança das crianças, para que possamos nos aproximar do reino dos céus com humildade e fé genuína. Observemos mais as nossas crianças, observemos os seus atos, observemos tudo ao redor das nossas crianças. Muita coisa nós vamos aprender com elas. Muitas coisas. Podemos ter a idade que tivermos, mas como o Irandi disse, converse com a criança. Eu, às vezes, converso um pouquinho com a minha neta, fico boquiaberto com o que ela me diz. Porque ela tem 7 aninhos, mas tem coisas que ela me diz que eu fico assim, você tirou isso de onde? Né? E desde ela pequenininha, ela tem essas coisinhas com ela. Ela fala como se fosse um adulto. Parece que ela tem uma super inteligência, porque ela não fica calada com nada. Você diz uma coisa, ela dá um tempinho, mas ela responde. Entendeu? Ela não responde com ignorância, com estupidez, não. Ela responde na medida certa, aquela coisa que sem agredir, sem nada. Mas ela responde o que você fala, ela tem sempre uma resposta a lhe dar. E é uma resposta coerente. Então, conversemos mais com nossas crianças, né? Quando sentarmos às mesas, na sala, com a família, vamos deixar um pouquinho o celular de lado, vamos fazer um acordo com elas. Olha, vamos passar meia horinha aqui conversando. Depois você pode usar o celular, mas agora vamos conversar um pouquinho. Vamos deixar o celular de lado, vamos deixar os joguinhos eletrônicos. Vamos lembrar a nossa infância como foi. Era brincar nas ruas, era pular corda, era pular amarelinha, né? Era brincar de anel, eu não lembro mais de anel, sei lá como era o nome. Era essas brincadeiras, era fazer animais de palma, de japonesa, de isopor. Hoje, claro que a gente não pode mais voltar a isso, mas se você sentar com uma criança e falar sobre isso, e começar a fazer isso, elas vão se interessar. Eu digo isso porque a minha neta, eu fiz uma TV para ela, que eu fiz isso quando eu era pequeno. Né? Fiz uma TV, recortei um monte de... Antigamente tinha aquelas novelas em revista, telenovelas, né? Nas revistas, Contigo, aquela coisa. Aí eu saí recortando, colando, fiz uma caixinha, fiz 2 rolos e ficava rodando e passando o filme, uma velinha por trás, passando o filme. E eu fiz isso e ela achou super interessante. Não era uma TV de plasma nem de 40 polegadas, era uma caixinha só, mas ela sentou e ficou assistindo. E depois ela ficou rodando lá o filme para ela ver. Então, são coisas que nós vivemos e que nós deveríamos passar para as nossas crianças. Ter um tempinho dedicado a 40, 50 minutos, não vai fazer com que eu perca a minha empresa, não vai fazer com que eu perca meu trabalho, não vai fazer com que eu perca minha planilha, minhas coisas não. Então, se nós reservarmos 1 horinha para nossos filhos todos os dias, nós vamos começar a ver a mudança neles.
E continuando a leitura, no versículo citado acima, Marcos 9, versículo 37, o contexto é aquele em que alguns discípulos discutiam quem deveria ser o maior. Então, Jesus toma a criança e coloca no meio, dizendo: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. Aquele que recebeu uma destas crianças por causa do meu nome, a mim recebe. Jesus, no fundo, está pedindo uma atenção prioritária para quem é frágil, para quem não tem o necessário, para os menores. Irandi, o que podemos entender por frágil nesse contexto? Como já foi falado, a criança era considerada impura, então era desprezada. A história da criança na Bíblia é uma história triste. Elas não tinham nenhum valor. Podiam até ser trocadas por alimentos e outros favores, principalmente se fossem meninas. Mas a vida delas, no geral, era difícil. Então Jesus chama a nossa atenção para que possamos ver nesse ser que veio ao mundo numa nova oportunidade reencarnatória para evoluir e que necessita de toda a nossa atenção, pois são seres frágeis, necessitados do nosso carinho, do nosso cuidado o tempo inteiro, como você já falou, Bárbara. Ele inclui a criança na sociedade, equiparando-a aos adultos. Mas ele estava equiparando aqui, né, para ser aceita, da mesma forma como adulto. E roga que tenhamos total atenção na sua educação para formarmos seres que no futuro serão homens e mulheres de bem. Hoje temos a lei da infância e adolescência que garante à criança viver dignamente e tenha acesso à educação que o mundo dá. E cabe, então, aos pais educá-las moralmente. Necessário se faz que possamos olhar esses seres frágeis, necessitados do nosso carinho e amor, com muito cuidado, termos uma atenção para com elas. Não apenas nossos filhos e parentes, mas todas as crianças do mundo. Quando você olha uma criança, ela é um ser frágil. Ela frágil por quê? Precisa da nossa atenção, do nosso carinho e do nosso amor. É isso mesmo, Irandi. Pessoal, estamos chegando ao final do nosso podcast. Foi um podcast maravilhoso. Vamos refletir sobre tudo que foi dito, tudo que foi lido. Né? E agora, então, nós vamos passar as nossas considerações finais. É com você, Barbosa, e logo em seguida com o Irandi. Muito obrigado, Silvia, muito obrigado, Irandi, muito obrigado a todos que estão conosco, nos assistindo, nos ouvindo. Espero que nossa história de hoje, nosso tema de hoje, faça com que vocês reflitam um pouco mais sobre como estamos tratando nossas crianças. Que vocês deem mais amor aos seus filhos, seus sobrinhos, e até mesmo as crianças que vocês não conhecem, mas que vocês encontram, que chegam em suas vidas. Fiquem todos na paz de Deus, com o Mestre Jesus. Bom, eu quero também agradecer a Jesus, a Deus, nosso Pai, e a equipe espiritual deste nosso projeto, porque é um tema tão gostoso, tão bonito. Eu aprendi muito, eu agora olho as crianças com um olhar diferente, depois de esmiuçar essa mensagem de Jesus. Ela nos mostra algo de uma profundidade bastante interessante que vai aquecer os nossos corações e vai nos fazer a caminhar de forma diferente daqui para frente. Eu espero que isso também ocorra com vocês. Vamos nos aprofundar naquilo que Jesus falou. E muito obrigado a todos. Eu quero convidar todos vocês a se inscreverem no canal do Lar Ismael no YouTube. Este podcast estará disponível no YouTube, Instagram e Spotify. E, meus amigos, antes de encerrar nosso podcast, vou chamar nosso amigo Barbosa para ler a poesia de sua autoria. Criança Brincante. É com você, meu amigo. Boa! Criança brincante. Na rua, risada ecoa. Criança corre, a vida é boa. Com um balão colorido e sonhos sempre a mil. Pula corda, joga bola. No olhar, a luz que consola.
explorando cada cantinho, faz do mundo seu caminho. Pequenos passos, grandes planos, com os amigos, todos manos, na imaginação não há fim. Criança é luz, é amor, é jardim. Linda poesia, Barbosa. Muito obrigada. E quero agradecer a toda a equipe espiritual deste projeto que nos auxilia e nos inspira, ao nosso Mestre Jesus, por essa lição maravilhosa, e a Deus nosso Pai. A você, ouvinte querido, obrigado pela companhia. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo podcast.